o Amor Esporte está de volta e a gente vai continuar falando sobre essa metáfora entre relacionamento e circo. Então presta atenção, Diego, para você poder praticar em casa. Deixa comigo, mas eu quero falar sobre outra relação, que é o seu relacionamento de amor com o esporte, cara. Até que enfim um elogio, né, gente? Não. O problema é que esse amor não é correspondido. O esporte definitivamente não te dá moral. E tem clima romântico no circo? Tem, sim, senhor. A Marina e o Felipe, além de dividirem o trabalho, dividem uma vida juntos. Eles se conheceram na Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Goiás. A gente se conheceu na faculdade, né? E ele se formou antes de mim, 2 anos antes de mim. E depois ele começou a trabalhar com outras coisas. E quando eu saí da faculdade, que daí a gente viu essa questão de trabalhar junto, né? Ele precisava fazer algumas apresentações de tecido e não tinha uma parceira para ele. E eu falei, olha, se quiser eu posso aprender a fazer o tecido para apresentar com você. Isso você já namorava? A gente já namorava, isso fazia uns 3 anos já. E eu não sabia fazer o tecido, eu só dançava. Tá vendo, gente? Pelo amor, ela aprendeu a fazer o tecido. De repente é por isso que eu não sei, meu marido não faz também. Vamos trazer ele. Vamos trazer ele, né, Marina? E como professor, Felipe ensina os movimentos à Marina. Prancha e vai francesa. Aí, ó, muito bom. E não é que ela ganhou até elogio? Tem uma história, um avô que, acho que a filha ou a neta dele parou de fazer circo com 50 e poucos anos. E aí ela foi falar, foi a última apresentação, e aí eu não recordo se era avô ou pai, foi elogiar, né? E falar, parabéns, você estava muito linda em cena hoje. E aí ela questiona e reclama, fala assim, pô, mas depois de, sei lá, 50 anos que você veio me elogiar. Aí ele fala que fez isso pro bem dela e para ela se tornar uma boa artista, porque se tivesse feito isso muito cedo, muito provavelmente ela teria largado os ensinamentos de lado, achado que seria a melhor artista já e não teria se dedicado a continuar. E eu acho que isso tem a ver muito com a arte circense, porque eu sempre falo que é uma caminhada, é uma jornada, então é uma disputa, se existe disputa no circo, é uma disputa consigo mesmo, de você superar os limites todos os dias. E acho que o circo é como a vida, a gente aprende a vida inteira e se aperfeiçoa a vida inteira. Então, quanto mais velho, acho que melhor a gente fica também. Então foi agora. Vou ganhar mais. Mas ele também deixa uma bela lição de amor. Eu acho que quando você escolhe uma pessoa para viver junto, você não escolhe a pessoa pelas qualidades que ela tem, mas você escolhe a pessoa pelos desafios e pelas características que a pessoa tem que você está disposto a aceitar. Então eu gosto de pensar assim, eu acho que as escolhas que eu tenho feito hoje na minha vida, em tudo, não pensando nas coisas boas que eu quero ver com isso, mas nas dificuldades, nos desafios que eu estou disposto a enfrentar, assim. E até agora está indo muito bem. Viu que declaração linda, Diego? É o esporte mais uma vez ensinando coisas bonitas para as pessoas. O esporte é uma ferramenta de interação social e no meio dessas interações aí, você pode encontrar seu crush. Crush, Diego, você não tem idade mais para falar crush não, gente. Verdade, na minha época acho que era ficar, na sua podia pegar na mão já? Na minha época era paquerar, viu, gente? Ah, então tá bom, mas pra gente entender mais essa relação de amor e esporte, eu fui conversar com um psicólogo. Roda aí. Bom, então para entender melhor essa questão do relacionamento e do esporte, de como os casais fazem para poder levar para o trabalho o relacionamento, a gente vai bater um papo com a Mara Suassuna, que é psicóloga, e também tem um trabalho de coaching love, né, Mara? Que é ajudar esses casais a fazer essa gestão. Te viu no primeiro bloco o caso da Marina e do Felipe, que trabalham juntos, são casados, têm uma filha. Agora, quais que são as vantagens e as desvantagens disso tudo? As vantagens de se trabalhar junto é porque a gente passa mais tempo junto. Mas esse maior tempo passado junto também traz, né, algumas consequências que nem sempre são positivas. Quando a gente trabalha junto, parece que não tem um espaço fora do trabalho.
Porque o casal que trabalha junto, ele está ao mesmo tempo discutindo as questões relacionadas ao trabalho e discutindo as questões relacionadas à vida, ou seja, não tem uma cisão, né? Diferente de um casal, que a mulher às vezes trabalha num lugar, o homem trabalha em um outro, né? São momentos, variáveis diferentes e quando você chega em casa, né, cada um não traz, né, aquela gama de informações do trabalho. Quando o casal trabalha junto, se vive o trabalho quase que 24 horas. Ao mesmo tempo, é muito bom quando o casal, né, tem os mesmos valores, quando existe uma afinidade de propósito, de objetivo no trabalho, porque um acaba fortalecendo o outro. E hoje essa parceria, quando ela é bem consolidada, ela facilita muito mais atingir objetivos, vocês estão juntos, né, planejando, estabelecendo estratégias. Então, ao mesmo tempo que é bom, né, também tem essas questões que a gente tem que discutir. Agora, não é o trabalhar junto ou separado que faz a diferença. O que faz a diferença é como a gente trabalha junto. Então, o trabalhar junto não pode ser, né, uma disputa entre homem e mulher ou uma disputa pelo poder da relação que acaba indo para a questão do trabalho. Todo casal, né, eu atendo casais que trabalham juntos e que quase foram à falência em função de estar junto por uma diferença de valores de estratégia na gestão do negócio, né? Falando exatamente dessa disputa, porque infelizmente às vezes acontece que no relacionamento há uma disputa, né, de forças entre o homem e a mulher, entre as duas partes. E no esporte a gente vê muito que um time, por exemplo, um time de futebol, um time de basquete, quando ele está caminhando para o mesmo lado, as realizações são mais positivas. Agora, quando começa cada um puxar para um lado, fica um pouco mais difícil, né? Acho que dá pra gente fazer também essa analogia entre o esporte e o relacionamento. Isso, porque um casamento, na realidade, apesar de serem duas pessoas, tem que ser um time. Um time que joga afinado, um time que sabe o que quer, para onde vai, quais são as estratégias. E as pessoas que realmente estão inseridas dentro do esporte, elas têm hábitos diferenciados. Hábitos, por exemplo, pessoas que estão envolvidas com esportes, elas têm alimentação mais saudável, as programações de lazer são mais saudáveis, então você tem mais equilíbrio, porque o esporte ele te traz esse equilíbrio entre mente e corpo. E se o casal pratica esportes, trabalha com esportes, já está num ambiente saudável. E se souber definir com clareza os papéis, até onde isso aqui é só uma relação afetiva ou se isso é uma parceria de trabalho. E se eu souber unir essas duas coisas com equilíbrio, com certeza o sucesso é garantido. O que a gente precisa, por exemplo, como nós vimos, é equilibrar na corda, né? É equilibrar na corda porque um relacionamento em qualquer área, sendo parceiro, sendo sócio ou não, já é uma edificação que exige muito trabalho. Então, que os relacionamentos eles sejam construídos como parcerias de negócio também e como parcerias de afeto, né? De amor. Agora, como fazer para não levar para dentro de casa, para dentro do relacionamento, os problemas diários do trabalho? Tem que ter ali uma divisão exata das coisas e como resolver isso. Eu não vou dar dica porque a dica ela não vai funcionar. Sim. Geralmente por quê? Porque as pessoas têm muita dificuldade de fazer isso. Então, uma das questões que são presentes nos casais que trabalham junto é essa confluência da vida profissional com a vida pessoal. Então, quando você vê, você está ali jantando, pode fazer um jantarzinho a dois, e quando você está jantando, fala, nossa, aquele negócio assim, a gente podia bolar aquela estratégia para aquela coisa, sim, de repente dar certo, ou então vamos fazer isso. Ou seja, é muito difícil dividir, né? Por quê? Porque uma relação ela tem que ser espontânea, ela tem que ser fluida. O que a gente precisa é estabelecer um acordo. Olha, quando a gente estiver juntinho, vamos tentar evitar, mas na realidade nem sempre os casais conseguem não confluir esses assuntos, principalmente trabalhando junto, porque a vida pessoal e a vida profissional, ela se mistura. E hoje com a tecnologia a gente está full time. Trabalho e vida pessoal, né? Elas estão ao mesmo tempo, o tempo inteiro. Bom, eu acho que na verdade a questão é a harmonia, né? Você tem que tentar achar uma harmonia nos dois casos e cada casal vai encontrar a sua fórmula. Não existe uma fórmula preparada. Bom, agradeço, Mara, a sua participação no nosso Amor ao Esporte. Muito positivo e que esses casais consigam ter sucesso tanto na vida profissional quanto no relacionamento, na vida pessoal. E que usem os princípios do esporte para a relação, disciplina, compromisso, comprometimento e muito suor. Porque para fazer uma relação dar certo,
Você precisa suar muito. No final das contas, todo mundo sai campeão. É isso aí. Amor Esporte volta no próximo bloco.